Boa noite a todos. Com muito prazer, né, que hoje estamos aqui através dessa ferramenta para compartilhar, né, acerca desse tema que tem sido tão importante, né, em nosso meio. Estamos num mês que representa muito, né, diante da fala da saúde mental. Estamos em Setembro Amarelo, então, não por acaso, estamos aqui também falando sobre saúde mental, né? Vamos falar hoje sobre depressão. Sabemos que é uma dos principais fatores, né, que levam as pessoas ao suicídio. Então, nesse mês é um mês que a gente fala muito, né, sobre prevenção ao suicídio. Então, falar sobre depressão faz parte, né, de entendermos, de pensarmos na prevenção, né, e debatermos isso entre nós, né? Nós cristãos também precisamos falar sobre isso. Vou compartilhar minha tela, tem alguns slides que eu acho que é interessante para a gente visualizar, acho que fica mais fácil. Então, vou compartilhar agora. Está disponível aí, pastor? Pode me dar um ok? Está disponível? Tá sim. Na tela? Tá sim, Natália. Pode seguir. Se você puder aumentar um pouquinho o seu volume de voz, Natália. Ah, sim. Só um pouquinho. Tá, perfeito. Bom, então hoje vamos tratar aqui sobre alguns conceitos, né? As causas, faces, ou seja, formas em que a depressão ela aparece, né? De formas também que são muito individuais. Vamos falar sobre prevenção e cuidados, né? Então, basicamente, vamos passar por essas etapas. Antes, né? Geralmente não faço isso porque geralmente toda, né, num grupo mais, né, que eu conheço todo mundo. Aqui não sei se todos me conhecem, né? Ainda mais que o alcance, né, pode estar maior devido a ser online. Eu me chamo Natália, eu sou graduada em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2012. Sou especialista em psicologia clínica, com ênfase em gestalt terapia, que é a abordagem que eu utilizo, né? Dentro da psicologia nós temos múltiplas formas de trabalho, e a gestalt terapia é a forma com a qual, né, eu escolhi, me identifiquei. Eu atuo hoje na área clínica com adulto, com criança, com idosos, adolescentes, e especialmente, né, com demandas que têm relação, né, à depressão, ao estresse, à ansiedade, né, outros transtornos, mas também transtorno obsessivo-compulsivo, que também está dentro do espectro ansioso, que também tem sido também bastante presente ali comigo na minha atuação. Também tenho uma experiência na área organizacional, que foi onde eu iniciei a minha caminhada na psicologia, e migrei, né, depois de um tempo que eu estive na área organizacional, eu migrei para a clínica, onde hoje estou muito satisfeita, muito feliz com o que eu, né, com o que tenho feito. Então, no primeiro momento, né, a gente pode perguntar, pensar o que é, né, do que estamos falando, né, o que é a depressão. O conceito, né, clínico e também diante dos manuais, né, a gente vai falar, mas no primeiro momento, se a gente olhar para o nome, né, para aquilo que o nome designa, né, a gente tem duas expressões em latim, que é o de, né, que quer dizer sobre, e o premer, que quer dizer pressionar. Então, literalmente, a gente está falando de um pressionar sobre, né, de uma pressão que se exerce sobre algo. Então, essa palavra ela tem essa função. E, de fato, se a gente for ouvir, né, pessoas que estão em sofrimento por depressão, são pessoas que se sentem
abatidas, né, que se sentem comprimidas muitas vezes. No senso comum, né, falar eu estou deprimido, muitas vezes, né, é bastante comum, né? Tem sido empregado para denominar geralmente um estado de tristeza, né? Hoje eu tô deprê, né? Até muitos adolescentes e jovens usam essa expressão, né, no sentido de falar de uma tristeza. Pode também estar falando de um sintoma ou de uma síndrome, né? Mas o nosso objetivo, né, não ficar no senso comum, mas aprofundar um pouquinho no que hoje, né, a ciência, né, a psicologia, as áreas de ciências humanas e da saúde têm encontrado entre si como pontos importantes para a gente falar sobre saúde, né, saúde mental, e hoje especialmente falando sobre a depressão. Então, a definição, né, de transtorno a definição da depressão, de acordo com o DSM-5, que é o manual de transtornos, o manual diagnóstico de transtornos psiquiátricos, né, e também de estatística, que é o mais recente, esse de 2014, diz que a depressão está dentro de um campo maior, né, que a gente chama de transtorno depressivo. Então, tecnicamente, né, na psiquiatria, a gente chama de transtorno depressivo. E ela se caracteriza por uma série de sintomas, né, emocionais, físicos, cognitivos e volitivas, né? No caso, volitivo tem a ver com motivação, que alteram as capacidades do indivíduo em diferentes esferas. Então, aqui a gente não está falando apenas de um estado afetivo de tristeza, né? Nós estamos falando de um transtorno, estamos falando de uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas que estão em ordens diferentes. A gente tem sintomas físicos, nós vamos falar sobre eles, emocionais, cognitivos, porque a gente sabe que tem alterações também em memória, né? Uma série de questões, e de motivação. Bom, em outra definição, a gente pode dizer que é uma síndrome que tem presente, né, a sensação da impotência, né, da incapacidade de buscar satisfação no meio e uma busca por isolamento deste meio. Em palavras assim mais palpáveis, gente, a gente está falando aqui de um indivíduo que se encontra com uma desesperança muito grande. A sensação de desesperança ela é bem comum, né, entre as pessoas que estão dentro desse transtorno. A pessoa ela tem uma convicção, né, uma alteração perceptiva assim, bem significativa, né, de que ela não tem um futuro, de que o futuro reserva a ela apenas coisas negativas, coisas ruins. Ela pensa, geralmente, que os defeitos são incorrigíveis, ou seja, aquilo não tem solução, eu não consigo transformar, eu não consigo dar conta de tal situação. Há uma presença muito grande de uma autodepreciação, né? Onde a pessoa constata, né, que aquilo que ela faz, aquilo que ela se posiciona, tem sempre um valor menor do que o que as pessoas fazem, do que as pessoas estão esperando também. Então, a gente vê que as lentes elas estão mudadas, né? A lente está alterando muito daquilo. Elas estão no mesmo ambiente que a gente, né? Está todo mundo mesmo. A pessoa não mudou de ambiente, mas ela enxerga, né, a vida, enxerga a si, especialmente, de uma forma muito embaçada, muito negativa na maioria das vezes, e isso vai impactar em diversas áreas da sua vida. Então, o que a gente vê é que a depressão ela é uma doença e que ela não apenas afeta uma área específica da vida da pessoa. Geralmente, ela vai causar um sofrimento em diversas situações, em diversas áreas. Nós não estamos falando aqui de algo que acomete poucas pessoas, tá? Não estamos. A gente está falando hoje
da doença que é mais incapacitante no mundo e causa do maior número de afastamentos no trabalho. É hoje a depressão. No mundo, né, de acordo com os dados estatísticos, 322 milhões de pessoas, é muita gente, né? Isso aumentou no período de 2005 a 2015, 18%. E aí a gente pode até trazer, né, muito da nossa cultura, né, do momento, né, que foi se transformando, da forma das nossas relações, tudo isso perpassando aí pelo aumento, né, tudo isso causando esse agravamento. No Brasil, a gente tem nas fontes da OMS, né, de 2017, dizendo que 5,8% da população encontrava-se em quadro de transtorno depressivo, sendo então um total aí de aproximadamente, né, 11 milhões e meio de pessoas. Então, a gente não está falando de um quadro que acomete ou que chega a poucas pessoas. Não temos poucas pessoas em sofrimento. Temos um número expressivo. E olha que estamos falando de uma condição, né, que é do transtorno depressivo. Não estamos aqui abarcando todo o sofrimento, né, na saúde mental. Estamos falando apenas de um campo, né, que é a depressão. Bom, mas falando mais especificamente sobre o transtorno, né, detalhadamente para a gente entender, antes de entrar nos sintomas, eu quero só explicar. Quando eu disse ali de faces, né, é importante a gente pensar que é um guarda-chuva, né? Imagina um guarda-chuva e que debaixo desse guarda-chuva tem vários subtipos de transtorno depressivo, né? Então, a gente está falando aqui, ó, que há em comum algo entre eles, né? Que é o humor triste ou vazio, irritável, alterações somáticas e cognitivas, né? E somáticas a gente está falando de corpo, e cognitivas também, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Então, são subdivididos em tipos. Então, eu vou falar brevemente sobre eles. Todos eles estão dentro desse guarda-chuva, tá, gente? Ele aparece, então, de forma diferente. Transtorno disruptivo da desregulação do humor. Né? Esse transtorno, ele fala mais sobre crianças. Tá? Hoje não é o foco falar sobre depressão em crianças, mas só para a gente ter conhecimento. A depressão acomete crianças, acomete adolescentes, jovens e adultos. Né? Hoje a gente fala sobre depressão na infância. Geralmente, a depressão na infância ela aparece como irritabilidade, geralmente. Né? Mas hoje eu não vou me debruçar muito sobre o tema. O transtorno disfórico pré-menstrual, né? Então, ele ocorre, né, em mulheres, né? A gente está falando realmente aqui, tem a ver com o ciclo da mulher, e tem pode trazer os mesmos sintomas que a gente vai falar em outro momento, mas de uma forma também que é peculiar a uma faixa ali do ciclo menstrual feminino, tá? Então, ali ele acomete uma determinada fase. Então, para a gente considerar que ele é disfórico pré-menstrual, ele tem que acontecer, né, coincidindo ali com um determinado tempo, né, do ciclo menstrual feminino. Transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento também acontece, né, durante ou logo após intoxicação ou abstinência, né, de substâncias e após a exposição a algum medicamento, também acontece. Transtorno depressivo devido a outra condição médica, e geralmente é consequência de alguma fisiopatologia, algo relacionado mesmo a uma doença, falando da parte física. Então, ela é consequência de um acometimento anterior. Transtorno depressivo maior, que inclui o episódio depressivo maior. Então, a depressão clássica, ela está aí dentro
desse quadrante, tá? Então, os sintomas, eles precisam estar presentes durante o período de 2 semanas e elas vão representar uma mudança em relação ao funcionamento anterior daquele indivíduo. Eu vou entrar mais falando dela porque ela é, vamos dizer assim, é a clássica, né? Que a gente conhece, aquela que está mais repercutindo entre a gente. Não está no slide, né? Acabei de perceber que de repente deve ter ficado abaixo da linha, alguma coisa eu fiz. Mas é o transtorno depressivo persistente, conhecido também como distimia. Esse, ele precisa, né? Os sintomas eles vão estar presentes durante um período mínimo de 2 anos, né? E essa pessoa, durante 2 anos, ela não ficou mais de 2 meses sem sintomas. Então, ela tem que estar realmente bem persistente. O que vai diferir, né, a maioria deles, é os aspectos de duração, né, o momento e também a etiologia, né, a causa. E a gente viu que tem algumas causas que são bem associadas à questão orgânica, né, o pré-menstrual, a condição médica, né, a questão do uso de substância ou algum medicamento. Então, a gente tem essa forma para diferenciar. Geralmente está em torno disso, né? Mas os sintomas vão ser o que a gente vai falar. Antes de falar dos sintomas, eu acho que tem algo que é assim, bem importante, assim, que talvez eu tenha passado batido no início, para a gente voltar, né? Porque eu acho que tem algo entre a maioria de nós, não sei se todos, né? Mas que a gente precisa também discutir, debater, né? Mas nós, como cristãos, né? É em relação a que muitos não aceitam, né? Que esse diagnóstico pode acontecer entre nós. Claro que o objetivo também é que a gente possa ser suporte para outras pessoas, né? Dar auxílio para outras pessoas, visualizar pessoas que estão ao nosso redor, mas eu acho que cabe aqui a nossa autorreflexão, né? Que a gente também consiga olhar para a gente, porque depois eu vou falar também sobre prevenção e falar em prevenção em saúde mental, né? Especialmente, a gente vai falar sobre muitas características nossas, né? Muitas coisas que trazemos do nosso berço, muitas coisas que aprendemos durante a vida, que justamente embasam essa lente, né, que alteram muitas vezes a nossa percepção. E aí, em contrapartida, né, de certa forma compreensível, muitos de nós não aceitam, não. Para falar sobre depressão dentro, né, do meio cristão, para quê? Né? E eu lembro que certa vez eu, né, encontrei na igreja, eu fiz um estudo, na verdade lá era um estudo bíblico sobre depressão. Então era com a Bíblia, dava suporte, né, e era a ferramenta máxima para a gente cuidar das nossas emoções também, né? E claro que eu não estou aqui, né, dizendo ou desmerecendo, né, a importância que nós como cristãos temos, né, temos de compreender que precisamos fortalecer-nos espiritualmente, né, ter a nossa base sólida, né, nosso firmamento máximo, né, naquilo que Deus tem para nós, né, na vontade de Deus para nós, naquilo que nós conhecemos sobre a vontade dele. Então, de forma nenhuma aqui eu estou negando ou colocando isso à parte como se não fosse, né, fizesse parte, de forma nenhuma, né? E, ao mesmo tempo, a gente questionar um pouco também, né? Porque a Bíblia diz que nós passaríamos por aflições, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E no mundo passareis por aflições, né? Então, estamos aqui passando por aflições. O que aconteceu é que essas aflições, ao longo do tempo, causaram muita dor e muito sofrimento em muitas pessoas. Causaram danos, machucados, causaram desgastes, muitas vezes, que precisam ser revistos, que precisam de um olhar
também voltado para a área cognitiva, para a área emocional, né? Alguns questionamentos, como eu disse, irmãos, todos nós aqui, todos, né? Nascemos em algum lugar, né? Tivemos uma caminhada, uma história, e isso influencia muito a forma como a gente percebe tudo. Somos humanos, né? Assim, aqui nessas experiências, né? O que nos tornou aptos a falar foi ouvir alguém falar, foi estar em contato. A gente tem aptidão, né? Mas a habilidade da fala ali, o falar, né? A gente aprendeu como? Ouvir alguém falar, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Muitas das nossas características são construídas ao longo da vida, né? E se a gente tiver uma lente, né, embaçada ou tendenciosa, de certa forma, isso vai refletir na nossa saúde. É inegável. Então, passaremos por aflições, tenhamos bom ânimo, permanecemos firmes na palavra de Deus e também atentos às nossas questões aqui, da nossa convivência, do nosso cuidado um com o outro. Então, é disso também que a gente está falando. Aprove um belo momento alguém chamar esses sintomas de depressão. E a gente vai falar também quais são esses sintomas. E eu estou dizendo isso também porque a gente vai falar das causas. E aí é que vem essa consciência, né? Para muitas pessoas, né, também falar sobre... E aí não estou nem falando no nosso meio cristão, estou falando mesmo no geral. Para muitos de nós, né, é besteira, né? Levanta da cama, isso aí tá fazendo para chamar atenção. Você não vai levantar hoje, não? Você tá querendo o quê? Você deve estar querendo perder seu emprego, né? Por isso você tá aí deitado. É isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente também perde essa sensibilidade de um olhar de que a depressão, ela é uma doença, né? E a gente traz mais o nosso julgamento, mais a nossa condição de empobrecer a experiência do outro, né? Como se aquilo não fizesse sentido nenhum, né? E aquilo só vai mais agravar muitas vezes, né? O quadro. Então, pensando em causas e fatores de risco. Então, a gente vai falar os dois aqui amplamente, tá? Genética. Acreditem, né? Também há um componente genético. Quando a gente fala em causa, aliás, né, a gente está falando, falar em causas em saúde, especialmente saúde mental, né, é algo muito complexo, bem complexo mesmo, né? Não dá para a gente estabelecer um fator. O que a gente sabe é que nossas experiências estão sempre se organizando, né? Eu gosto de pensar e ouvir isso também ao longo da pós, né, e tudo mais, da coxa de retalhos. Então, a gente está ali construindo experiências, junta daqui, junta dali uma experiência aqui de aprendizado, a outra que já é mais frustrante, e isso vai formando a nossa colcha. Cada um está formando a sua própria colcha. Entre esses retalhos tem os nós, né? Alguns estão mais grossos, alguns estão mais delicados, porque são a forma como muitas vezes nós lidamos com cada um deles. Então, não dá para falar de um fator só, não há essa relação causal, muitas vezes. Então, para ter depressão, você tem que ter tido um trauma. Não necessariamente, é multifatorial, né? Algo muito complexo da gente pontuar. Isso causou isso. Então, na parte fisiológica, vamos dizer, a gente tem a genética, né, que hoje já se sabe que existe o componente genético, que ele pode representar 40% da suscetibilidade de uma pessoa desenvolver depressão. Bioquímica cerebral, e aqui tem duas coisas, né? Uma é bem falada, bem assim, né? Bem falada no sentido de ser comumente falada, que é em relação aos neurotransmissores, né? Os estudos mostram que as pessoas que estão em estado depressivo, episódio depressivo, elas possuem, né, uma desregulação nas atividades ali dos hormônios que estão
circulantes entre, né, ali nas sinapses, né, e especialmente em algumas partes do cérebro. A gente está falando da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. E são os 3 hormônios que estão participantes também da regulação do nosso apetite, do nosso sono e do humor. Também é importante dizer que existem estudos que mostram que áreas cerebrais menos ativas nas pessoas que estão em depressão, né, que estão, né, nesse quadro, em relação à amígdala, que é uma região do cérebro, não é amígdala que não, amígdala dentro do nosso sistema nervoso central, tá? Relacionada às emoções, como raiva, medo, né, também no tálamo, né, também que tem a relação com as informações sensoriais, com as sensações. Então, tudo isso está acontecendo no corpo de alguém que está em sofrimento, né, depressivo. Nós temos condições médicas orgânicas, disfunções hormonais, como, por exemplo, o hipotiroidismo, abuso de álcool e drogas também é um fator de risco, transtornos psiquiátricos correlatos, o estresse, a ansiedade. Questões psicossociais, também não podemos, né, deixar de falar, né, essa parte que me é tão mais próxima também, né, por eu ser psicóloga, obviamente, que vai dizer sobre o histórico familiar, sobre eventos estressantes que, né, aquela pessoa teve vivência ao longo da vida, mudanças bruscas de condição financeira de desemprego. Então, não é, né, gratuito que temos tido uma procura muito grande, né, nesse tempo de pandemia, pelas condições tanto de isolamento como relacionadas a desemprego, né, mudanças bruscas financeiras, conflitos conjugais, traumas também, né? E, por último, aí que está imbrincado aí com as questões sociais, pessoal, em relação a uma característica, né, de temperamento, que é o neuroticismo, né? Ele está dentro dos grandes fatores da personalidade, né? E o neuroticismo é a afetividade negativa. Então, seria um gradiente que todos nós possuímos, né? Vamos botar assim, de 0 a 100, né? Todos nós estamos em algum grau dentro dessa característica de personalidade. Essa característica é uma característica que tende, né, a nos fazer experienciar emoções de uma forma negativa, especialmente, né? É uma tendência geral que nos condiciona, nos facilita a experimentar mais medo, tristeza, raiva, culpa, e predispõe o indivíduo a ideias irracionais e o menor controle dos impulsos. Tá? Não dá para dizer que quem tem esse fator da personalidade com um score baixo, né, com um gradiente baixo ali, que isso vai... então, ela não vai ter nenhum transtorno dessa ordem. A gente não pode dizer isso, mas a gente sabe que pessoas que tendem que tem, né, um gradiente alto, né, um score alto do neuroticismo, essa característica de personalidade, fator, né, de personalidade, elas tendem a experimentar os eventos, né, tendem a perceber de forma mais negativa as situações. Então, isso também é um fator importante. A predisposição, né, ela traz, como a gente fala de genética, né, ela traz a possibilidade, né, é um passo que foi dado em direção ao transtorno, né, uma genética, então, que tenha sido, né, uma herança familiar e tudo mais, mas ela não coloca a pessoa dentro de uma doença, né? Existem, como eu disse, fatores que se relacionam que, né, multifatorial, questões sociais, questões psicológicas, né, a questão cerebral, né, o funcionamento do sistema nervoso, tudo isso interagindo. Do ponto de vista psicológico, a gente vai, né, falar um pouco melhor sobre isso. Existem, sim, mecanismos que atuam
na gênese da doença, né? Então, a gente fala aí que existe um engessamento, né? Uma cristalização, né? De uma parte importante de nós, do nosso self, né? Que diminui, que retira a capacidade da pessoa de responder às demandas, né? Ela passa a não perceber quais são as necessidades que são dela, né? E impede esse crescimento. Isso do ponto de vista psicológico, não vou entrar muito no detalhe, né? Porque senão a gente vai tomar um longo tempo e vai deixar de falar outras coisas que são mais práticas também. Ok? Então, falando aqui, eu separei essa tirinha famosa, já vi na internet algumas vezes, eu acho que é bem legal. Não sei se todos estão conseguindo visualizar, acredito que sim, mas justamente dessa tentativa de questionar, né, o que é a doença no espectro mental. Então, e se nós tratássemos a depressão como a gente trata, né, as outras doenças? Eu sei que você consegue imaginar isso, ó. Eu sei que você está com infecção alimentar, mas você podia fazer um esforço, né, como se fosse algo que dependesse exclusivamente ali da pessoa, né? A pessoa está com a mão decepada. Você só precisa esquecer isso. Vai ficar tudo bem. Essa tirinha é impressionante. Não vou ler todos, não, mas acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa de diabetes. Imagina, né? A gente não consegue nem imaginar uma pessoa com a mão decepada. A gente fala assim, não se preocupa com isso não, esquece. Mas muitas vezes com aquilo que a gente não está vendo, né, que é o sofrimento, a dor, a experiência única individual daquela pessoa, a nossa tendência muitas vezes é desprezar, é empobrecer, é desmerecer. Não, esquece disso. Se você ficar deitado, você não está se ajudando, né? Então, é por aí, nossa reflexão. Como reconhecer, né? Claro que aqui a gente não está fazendo um treinamento para perícia médica, né? Então, mas a gente precisa saber do que a gente está falando, né? No final, do que estamos falando. Como é que ela aparece? Bom, o DSM-5, que é o manual, ele vai dizer que no transtorno depressivo maior, que eu disse que é a depressão clássica, gente, precisam aparecer 5 dos sintomas abaixo, sendo que obrigatoriamente tem que aparecer um desses 2 que estão na tela, tá? Então tem que ter um desses 2 para ser considerado, né, a depressão. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Humor deprimido. E tá repetido. Desculpa, eu escrevi a mesma coisa. E também o interesse ou prazer marcadamente diminuídos em relação a todas ou quase todas as atividades, quase todos os dias. Então, não precisa necessariamente ser todos os dias e nem com tudo. É aquela pessoa que vai ter uma diminuição no prazer, um interesse menor, né, naquilo que trazia anteriormente prazer a ela, né, um interesse totalmente menor em relação àquilo que ela fazia anteriormente, em várias atividades, ou o humor deprimido. Então, tem que ter uma dessas 2. Mas também precisa ter 4 dessas aqui, ó. Perda ou ganho de peso significativo, insônia ou sono excessivo, quase todos os dias, agitação ou lentidão psicomotora, quase todos os dias, fadiga ou perda de energia, quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, quase todos os dias, habilidade reduzida de pensar ou se concentrar, quase todos os dias, pensamentos recorrentes sobre morte, pensamentos suicidas sem um plano, ou tentativa de suicídio ou plano para cometer suicídio. Então, está dentro daí da questão dos pensamentos sobre morte. Não vou entrar aqui em cada uma delas, mas chamar a atenção, né, especialmente do primeiro, né, em relação ao humor, que nem sempre a pessoa vai conseguir dizer estou me sentindo muito triste. A pessoa pode se queixar
de uma questão relacionada a uma sensação de vazio. Pode ter também a presença de sintomas ansiosos, né? Nem sempre a gente vai ouvir isso da pessoa, a pessoa tem até dificuldade de se dar conta disso, muitas vezes. Costumam aparecer muitas dores no corpo também, e a irritabilidade aumentada. Em relação ao prazer, né, a pessoa parece já não se importar tanto, não tem mais interesse. Aquilo que antes era um passatempo, algo que tinha um certo significado, aquela pessoa ela simplesmente deixa de ter o interesse, né? E aí também gera um retraimento social muito grande. A pessoa deixa de ter o interesse em estar com pessoas, né? Em compartilhar, em socializar também. Olha que curioso, eu vou chamar atenção, não vou entrar em todos, gente, mas olha que curioso. Eu tenho aqui, ó, agitação ou lentidão. Eu tenho perda ou ganho. Eu tenho insônia ou excesso. Então, a gente vê assim, são muitas nuances, né? Nem todas essas vão aparecer juntas, como eu falei, é necessário apresentar 4, no mínimo, entre essas que estão na tela. Então, eu quero ressaltar, assim, que é muito particular também a forma como aquela pessoa individualmente retrata sobre aquilo que ela sente. Ela pode... muita gente acha, não, a pessoa deprimida, ela para de comer, então ela fica muito magra, então a pessoa vai, né? Então, nem sempre, né? Então, nem sempre. Pode ser também o contrário, né? Lentidão, muitas pessoas associam a depressão à lentidão. Nem sempre, também pode aparecer em forma de agitação. Existem a habilidade, né, reduzida de pensar e se concentrar. Tem algumas pessoas que vão conseguir manter essa habilidade, então é bem particular, né, a aparição deles. E essa última, né, eu quero chamar a atenção, porque esses pensamentos, né, a gente fala pensamentos de morte, muitas vezes eles também não aparecem com essas palavras, mas muitas vezes a gente vai ouvir as pessoas retratando de um desejo de não acordar no dia seguinte, né, de desaparecer. Todo mundo estaria melhor se eu não estivesse aqui. São algumas frases que, né, a gente precisa ficar atento, né? Não é normal a gente se sentir assim muitos dias, né? Desejo que amanhã eu não acorde. Isso não é normal. A gente precisa entender que isso é um indício e pode ser um indício de que essa pessoa está em sofrimento, está em depressão. Bom, é importante falar também que esses sintomas precisam causar um impacto, né, no convívio, no trabalho, nas áreas, como eu disse, em geral vai afetar diversas áreas de relacionamento, trabalho, né, toda a existência da pessoa. A diferenciação que está na próxima, eu vou me ater tanto a ela, né, dar detalhes, mas eu acho que é importante. A diferença de depressão, luto e tristeza. Depressão não é só uma tristeza e estar em luto não é depressão. A tristeza é uma reação emocional que todos nós possuímos, né, frente às situações que nós temos de frustração, muitas vezes. E na maioria das vezes, quando nós nos sentimos tristes, nós sabemos o que está acontecendo conosco. Sabemos aquilo que está nos causando um sofrimento. Eles tendem, né, a serem superados, né, dentro de um tempo curto, assim, né? E não, claro que vai depender muito da situação, mas eles não, a presença de tristeza não significa essencialmente um quadro depressivo. É importante dizer isso, porque também os extremos, eles são a causa da maioria das nossas doenças, tá? O extremo, especialmente mental. O extremo de pensar que é muita besteira, né? Não preciso falar disso, você levanta e vai viver sua vida, esquece isso. Ou também o extremo de que tudo, né, qualquer estado de tristeza, de perda, de lamentação é um quadro depressivo. Então, a gente também não pode, né, chegar a esse extremo de
psicopatologizar todas as nossas experiências. O luto, né? O luto, a angústia, a mudança de ânimo acontece em ondas, né? Geralmente ela acontece assim. Aquela lembrança, ela chega, ela acontece, né? E aí há uma mudança de ânimo naquele momento, há um sentimento de angústia, geralmente vinculado à lembrança, né, da pessoa falecida. A dor do luto, ela pode vir acompanhada de emoções e humor positivo. Então, a pessoa vai ter a onda, né, da angústia, da tristeza também, né? Mas também vai ter os momentos de mais sociabilidade, de, né, um humor positivo, né? Não apenas, como estava falando, na depressão. Na depressão é diferente. E no luto, a autoestima costuma estar preservada. A gente não tem uma autodepreciação muito presente. Geralmente, essa autodepreciação vai... a crítica, né, a autocrítica vai acontecer assim: eu poderia ter feito mais em relação àquela pessoa, isso é muito comum. Eu deveria ter passado mais tempo. E isso é muito relacionado àquele acontecimento. Também a gente entende que a perda, o luto, pode sim se somar a outras condições e chegar a um quadro depressivo, ok? Mas não necessariamente estar em luto é estar deprimido. Então, na depressão, diferente do luto da tristeza, o humor deprimido é persistente, não está ligado a pensamentos ou preocupações específicos. A incapacidade de antecipar felicidade, prazer, a pessoa não consegue se ver, se projetar dessa forma. E as emoções e o humor positivo não são características da infelicidade e angústia generalizadas na depressão. Então, elas não estão presentes comumente. Estão presentes ruminações autocríticas ou pessimistas encontradas, sentimentos de desvalia e aversão a si mesmo. Então, diferente do luto, como a gente estava tratando, né? A pessoa, ela rumina os seus próprios erros, rumina aquilo que ela considera uma falha, né? E aparecem os sentimentos muito negativos. Quanto aos pensamentos suicidas, tem o foco de acabar com a própria vida por causa dos sentimentos de desvalia, de não merecer estar vivo ou da incapacidade de enfrentar a dor da depressão. No luto, a gente até pode ouvir, né, algumas expressões, eu também quero ir, eu quero estar com ele, mas vai muito nesse sentido, de que naquele momento a experiência é de passar pela morte para estar junto ao outro, né? Isso a gente ouve bastante. Mas não significa de uma desistência, né, dos seus prazeres, daquilo que da sua capacidade, né, daquilo que ela vê de si. Tá? Então, não diz respeito a isso. Então, são diferentes. Em relação ao tratamento, nós estamos falando de algumas formas aqui, tá? O medicamentoso, que é bem importante, tem uma resolutividade interessante, tá? A gente encontra muitas pessoas que são resistentes, outros são resistentes a outro pilar, né, do tratamento que está do lado, que é o psicoterapêutico. Então, a gente encontra a resistência em muitas situações, né? Como nós dizemos, há uma causa orgânica envolvida. Então, havendo uma causa orgânica, a gente também precisa ter o olhar de que o medicamento pode ser importante ali naquela vivência, né? Eu vejo situações e casos em que fica tão difícil até a pessoa comparecer à terapia, ter a energia para estar em terapia, que a medicação se faz muito importante. Aquela pessoa muitas vezes resiste ao medicamento, né? E naquele momento ele é essencial, ele é importante. Então a gente precisa ter o olhar, né? Na verdade, a maioria aqui já falando de antidepressivos, né? Então a gente precisa ter esse olhar de que muitas vezes ele é necessário, especialmente nas graves e moderadas, né? Que a depressão ela pode ter esses níveis, a leve, a moderada e a grave. Então, especialmente na moderada e na grave, o tratamento medicamentoso ele é muito importante.
Psicoterapêutico, tratamento psicoterapêutico. Bom, falamos aqui que compõe fator de risco e causa fatores emocionais, fatores cognitivos, das quais o medicamento não consegue transformar. O medicamento vai trazer uma sensação melhor, um alívio dos sintomas significativo, tá? É visível, na maioria dos casos, né, se a medicação foi bem prescrita. Contudo, a mudança das lentes, como eu falei, né, aquela lente embaçada, ela pode permanecer embaçada se o olhar for estritamente medicamentoso. Se nós estamos aqui, né, falando de depressão, precisamos pensar, né, qual é o papel da psicoterapia. Eu não é porque é puxar sardinha, não. Falei para o pastor Eliseu, eu falei assim, tem que falar do tratamento, né, e da importância, né, de pensarmos nisso. A pessoa, muitas vezes, ela chega no consultório e é difícil dela mesmo chegar ali sabendo o que aconteceu a ela exatamente. Eu estou assim por quê? Não tem isso. Isso não acontece facilmente. Então, a ajuda do profissional vai fazer com que aquela pessoa consiga se olhar. É o nosso grande desafio, um desafio lindo, do meu ponto de vista, né? Poder ajudar e caminhar com pessoas que estão sofrendo, no sentido de se olhar, de olhar para essa coxa de retalho e falar assim, nossa, curioso isso que me aconteceu. Olha como é que eu estou levando essa experiência na minha vida. Olha como eu estou fazendo isso aqui comigo. Olha como eu estou vivendo nessa área da minha vida. Olha o sentido desse trabalho que já está disfuncional na minha vida. Olha as coisas que eu me afastei por um ativismo, muitas vezes, e queria dar conta de muitas atividades, e é casa, e é tudo. Olha o que eu me afastei, o que era bom para mim, eu acabei me afastando. Olha as pessoas da quais eu me afastei. A psicoterapia ela vai ajudar a pessoa a se enxergar nessa relação com o mundo, nessa relação consigo mesmo, também, né, em primeira instância. Trazer à tona traumas, situações difíceis que podem ter ocorrido, né? Cuidar de situações inacabadas, situações que estão em aberto, situações que a gente botou debaixo do tapete muitas vezes, porque nós temos uma habilidade incrível de ser humano de querer fingir que as coisas não estão acontecendo, não cuidar, não tratar, e bota debaixo do tapete. Famoso, né? Famoso colocar debaixo do tapete. E a gente faz isso com as nossas emoções. E muitas vezes não conseguimos lidar com elas e elas acabam, né, desregulando muita coisa, porque a gente não teve aquele olhar naquele momento. Mas a psicoterapia pode ajudar nisso. Terapia eletroconvulsiva, muito específico para casos graves, tá? Não vou entrar aqui, é uma coisa controlada, para casos muito particulares, não é alguma coisa que é de ampla prescrição de jeito nenhum. E outros métodos alternativos, né? Musicoterapia, acupuntura também, que são bem efetivos. As mudanças no estilo de vida, né, também vão ser trabalhadas muitas vezes pelo psiquiatra, pelo psicoterapeuta, e a pessoa vai precisar se implicar também nas mudanças que ela precisa fazer. Aqui termina o nosso bloco de conceito, de tratamento. A gente, no próximo, inclui e vai falar sobre prevenção. Então, a gente vai pensar em como prover, né, saúde mental, né, saúde mental. Como fazer isso por nós mesmos e pelas pessoas também que estão ao nosso redor. Mas, como a gente combinou, quero saber se até aqui, se existe alguma pergunta. Natália, nenhuma pergunta até agora. Então tá. Não sei se isso é bom ou se é ruim, não sei eu também não sei, né? Ok, então no final pode ser que tenha alguma...
Porque o pessoal tá tão concentrado que nem deu para fazer. Então, podemos prosseguir, ok? Podemos. Então, vamos falar sobre prevenção, gente. A prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção da depressão e prevenção em saúde mental, né? Como eu disse, como a gente está falando de multifatores, quando a gente fala de doença, a gente fala de multifatores e saúde também, né? Obviamente. Então, a intenção aqui é a gente trazer algumas reflexões, né? Sobre as formas possíveis de cuidar da nossa saúde, né? Tanto nas questões que dizem respeito a mudanças de hábito, né? Quanto também em mudanças de pensamento. Tem alguns aqui que são são amplamente falados na mídia, né? E também tem outros que além de estarem na literatura, são também questões que eu observo muito na clínica. Então, são coisas assim que vão muito ao encontro do que eu percebo. Então, eu acho importante ressaltar aqui. Tá? E tem uns que são bem falados, que inclusive eu vou começar por eles. Aqui também a intenção é que a gente tanto tenha uma reflexão para a gente, uma mudança para a gente, como também um olhar para o outro. Então, aqui a gente também pode ser agente de cuidado, né? Não só pensar na nossa saúde, mas também na saúde das pessoas que estão ao nosso redor. Falar em saúde, né, e depressão, como eu disse, acomete tantas pessoas, é uma situação de saúde pública, né? É uma situação de saúde pública. Então, no âmbito público, né, nas UBSs, não sei se tem alguém aqui ouvindo a gente falar que trabalha na área da saúde, né? Nas unidades básicas, né, que fazem atenção primária, né, toda a parte de prevenção, de informação, de conhecimento, que eu valorizo muito, a gente sabe, né, que a saúde e a física e a mental, elas são imbricadas em uma série de situações que são relacionadas à educação, a saneamento, a habitação, a emprego, enfim, né? Meio ambiente, a cultura, a solidariedade. Então, quando a gente fala em saúde, a gente está falando de algo muito amplo. E da mental não é diferente. Então, fiquem atentos agora ao que isso pode ter a ver com a vida de vocês, né? Então, esse é o sentido. O que isso pode ter a ver comigo, com a minha experiência? Primeiro pilar aí que eu botei, né, em relação a essa questão física, né, especialmente, eu dividi meio assim para a gente ir por bloquinhos, é a atividade física, né? Caramba, acho que não tem uma pessoa que chegue na minha, né, lá no consultório em que fale assim, não, mas o médico já falou, eu tenho que fazer uma atividade física. E porque passou no cardiologista, ou no endócrino, no psiquiatra, qualquer especialidade. E para a saúde mental, gente, é muito importante, né? A prática de exercício, ela tem uma relação muito grande com as sensações de prazer e bem-estar. Muito porque, através dessas atividades, são liberados hormônios essenciais, como a endorfina, né? A dopamina também. E quando a gente fala de exercício ao ar livre, também a serotonina, que é essa conexão com a natureza, né? A própria incidência dos raios, né? Do sol ali, também contribuem para a questão dos nossos hormônios, são hormônios essenciais, né? Todos eles aumentam a sensação de, né, aumento de energia, motivação, diminuição da tensão, da raiva, confusão mental. E aqui vai uma dica. Não trate como luxo. Talvez, em outras épocas passadas, né, ou na sua vida mesmo, você encarou a atividade física como um luxo. É algo que, se sobra tempo, eu faço. Se não sobra tempo, luxo, eu não preciso disso, né?
quando na verdade é uma necessidade do seu corpo. Ainda mais no estilo de vida que a gente tem hoje. Que muitas coisas a gente faz de carro, de ônibus, né? Nosso corpo está cada vez mais parado e lentificado, na maioria das vezes. Então, a gente precisa pensar nisso. Como que nós estamos cuidando do nosso corpo, né? A gente sabe que é tempo do Espírito Santo, né? Será que a gente dá atenção a ele, né? Outro, durma. Olha só que prevenção boa, gente. Tem gente que gosta, hein? Eu sei que tem gente que gosta. Dormir bem também é prevenir, também é cuidar da nossa saúde. Ela previne, além da depressão, outros transtornos. Aliás, aqui a gente não tá falando só de depressão, tá falando do cuidado geral, tá? A insônia, ela tanto pode ser um sintoma da depressão, mas ela também pode vir antes da depressão e ser um fator de risco. Então, cuidado com o seu sono, um sono de qualidade, um sono ali preservado nas necessidades que ele precisa, de relaxamento, né? Um ambiente, uma forma que você consiga relaxar, né? E aí, muitas vezes, para induzir a um sono mais relaxado, algumas técnicas de relaxamento antes de dormir também podem auxiliar, né? O uso da respiração, alguma canção que traga relaxamento para você, né? Também a gente está se prevenindo. Então, durma bem, tanto em quantidade quanto em qualidade. E a alimentação. Não sou nutricionista, tá? Porque nutricionistas certamente aqui iriam ficar super felizes. Mas, puxando sardinha mais uma vez pro meu lado, gente, tem muitos nutrientes que, né, nós precisamos ingerir, que são essenciais para a síntese de hormônios, né, neurotransmissores. Então, a gente sabe alimentos ricos em ômega 3, vitamina B, ferro, zinco, né? Todos eles são importantes, possuem, e aí tem mais, né? Todos eles são importantes, têm ação anti-inflamatória, antioxidante e por aí vai, né? E o déficit de vitaminas, como inclusive a vitamina B12, se relaciona muito com o estado de ânimo depressivo. Então, tem uma forte correlação entre deficiência de vitamina B e deficiência o estado depressivo. Hoje tem uma área da psiquiatria, que é a psiquiatria nutricional. Então, está crescendo muito, está bem bacana de acompanhar, porque cada vez mais, né, aquela máxima, você é o que você come, né, que se falava muito antigamente, isso está cada vez mais sendo consolidado e enfatizado também pela ciência. Então, precisamos cuidar também da nossa alimentação. Então, pensando na parte mais física, né, toda essa regulação de sono, alimentação, né, prática de atividades, elas vão contribuir para mudanças orgânicas para a gente, que vão ser positivas para a nossa saúde mental também. Olha a relação, né? Falei lá da causa, que já tem algo que a gente pode mudar, né? Agora, vamos a outras áreas. A área espiritual, gente, não, a gente já sabe, né? Mas vale a pena relembrar. A nossa vida espiritual, né? Cientificamente, isso também está comprovado, né? De que a área da espiritualidade ela é muito relevante para o enfrentamento de crises, por exemplo, para o enfrentamento de situações difíceis. Então, ela é muito, muito relevante. Isso aí a gente está comumente, né, absorvendo nos nossos encontros, na nossa meditação bíblica, né? A gente tem essa consciência. Eu não vou entrar especificamente nesse ponto, contudo, quero aqui, né, cientificar a todos, mencionar de que precisamos, né, alimentar a nossa fé, alimentar aquilo, a nossa conexão com Deus, né, o estudo, tudo isso que vai fortificar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus.
também cuidar da saúde mental, né? Também né? A gente sabe que não é tão o foco, mas também é cuidar. Construa relações de qualidade. Gente do céu, isso aí tem tudo a ver com o nosso momento, né? Com o momento que nós vivemos, com a nossa sociedade, né? Tem um filósofo, né, muito famoso, sociólogo, na verdade, Bauman, né, que vai falar da sociedade líquida. A gente tudo é muito volátil, tudo muda muito intensamente. Nós temos tido cada vez mais dificuldade de estar onde se está, né? Vou falar disso também em outro momento, mas invista em relações, né? Construa relações, não em quantidade, numérico, né? Quantidade não é qualidade, né? E aí também vai uma dica para os adolescentes, né? Porque muitas vezes isso passa na nossa mente, né? Preciso ter muitos amigos, preciso ser reconhecido por toda a escola, preciso que as pessoas queiram se aproximar de mim, né? E isso não traz muitas vezes aquela profundidade. Não estou dizendo que para todos, né? Tenho muitos amigos, então não sou profundo de forma nenhuma. Mas a gente precisa investir nas nossas relações. Relações trazem sensação de pertencimento, trazem fonte de realização, sentido para a vida, né? Além de serem rede de apoio. Rede de apoio é essencial para lidar com situações difíceis, situações de crise, traumas. Rede de apoio, né? A comunhão, que nós falamos bastante também, né? Dar suporte uns aos outros, nós também conhecemos como ensinamento bíblico, né? É essencial para o enfrentamento das situações difíceis, daquele momento de desastre, muitas vezes, que nos acomete. E a gente vai ver que, inclusive, quando a gente fala de resiliência, né? São relacionados de forma muito próxima. Ter rede de apoio, isso é construído, né, também na infância, para resiliência também, mas pensando no seu momento de hoje, você tem construído relações de qualidade? Você tem investido no seu tempo com a sua família? Você tem estado presente, de fato, com a sua família? Você consegue olhar nos olhos, consegue ouvir aquilo que eles dizem? Ouvir, né? Tão importante, olhar, perceber, observar, tudo isso, né? Também é fonte de sentido, também é forma de estar presente, também é forma de se gratificar, né? Os momentos em família também são muito importantes. Esteja presente, valorize o estar com. Presença, né? O conceito de presença, ele é muito, muito lindo na abordagem que eu sigo, né, da abordagem da psicologia, porque fala da gente estar da gente estar com a nossa energia voltada para aquilo que o outro está dizendo, despreocupar muitas vezes das nossas próprias necessidades ali, né? Mas ouvir aquilo que o outro tem a dizer, se interessar por aquilo que ele está dizendo. Essas relações precisam ser sadias, né? Cuide delas, torne-as mais saudáveis. O que depende de você para a sua relação em casa ser saudável? O que depende de você para a sua relação com seus amigos ser melhor, ser mais construtiva? Envolva-se e busque atividades que tenham sentido para você. Boa. Muitas das vezes, pelo mesmo motivo de estarmos envolvidos em tantas atividades da vida, aquilo que tem um sentido para nós pode estar cada vez mais distante da gente. E a gente vai se distanciando, e a gente nem se dá conta muitas vezes, a gente nem percebe. Quando você vê, aquele curso que você queria fazer já sumiu no histórico de pesquisa, já desapareceu. Aquele projeto na igreja que você tinha pensado, tinha escrito com tanto ânimo, também está distante. Porque apareceram outras coisas que
muitas vezes são enfadonhas, pesadas, preocupações que a gente tem que, né, de trabalho, de sucesso, muitas vezes, a gente também precisa questionar isso. E aí, quando a gente vê, o dia se esvaziou de atividades, de coisas que façam sentido para você. Talvez aquele trabalho, né, de forma voluntária, meio período da semana que você queria fazer, você já se perdeu daquilo. Aquilo já, não, deixa para lá, né? Não vai dar certo. E aí vem os pensamentos, muitas vezes, que são que destroem isso, né? Que são pesados, que são pessimistas em relação a isso também. Busque conhecer o que você gosta, experimenta. Por exemplo, atividade física. Suporta atividade física, Natália. Muita gente fala isso. Acho um saco ficar na academia. Aí faz assim, né? Gente, busque algo que faça sentido. Algo que faça sentido. Um surf, um skate, é atividade física. Algo que você goste, algo que você se movimente e que faça sentido para você, que seja construtivo para você, que te traga algum prazer também, além de se tornar uma obrigação, muitas vezes, se a gente encara assim, vai ser difícil criar o hábito de atividade física, por exemplo. E seus hobbies? E suas habilidades manuais? E suas habilidades linguísticas? E aquela poesia, aquela habilidade de escrita que você tem, tá onde? Tá dando lugar para ela na sua vida também? Ou não? Reveja sua vida profissional também, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão sofrendo, né? Também por perderem um sentido no seu trabalho, né? Os hobbies, né? Busque algo que seja ativo. Hoje eu pergunto muito, né, na anamnese, que é aquele primeiro encontro, uma entrevista, pergunto assim, o que você faz para o seu lazer? Aí a pessoa fala assim, tem até dificuldade de saber, né? Porque muitas vezes nem se dá conta. Aí a pessoa vai lá no íntimo dela, assim, eu vejo muita televisão, né? Nada contra, hein, gente? Nada contra. Eu vejo muita série, nada contra também. Mas nós já sabemos que a busca, a forma ativa do lazer, ela causa uma sensação de um bem-estar muito maior e de relaxamento, inclusive, prevenindo estresse, prevenindo ansiedade, do que atividades somente passivas, em que a pessoa só recebe informação, ela não é ativa, ela não está criando, ela não está transformando alguma coisa, ela está a todo momento só recebendo, recebendo, recebendo. E isso, ao longo do tempo, empobrece muito a experiência, tá? Não estou falando que ninguém tem que assistir série, Netflix e nada disso, não. Mas ficar atento se está muito restrito. Então, minha única fonte de lazer é essa. A única forma que eu sei me divertir é assim. E aí, a tendência é que isso se torne empobrecido. Precisamos de criatividade para isso também, de descobrir aquilo que também pode nos relaxar, né? E pode ser interessante. Fique atento às idealizações. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Porque eu vejo muito isso aqui. Muito. Criar expectativas na vida faz parte. A gente cria expectativas naturalmente. Eu criei expectativa para estar aqui. Vocês criaram expectativa para estar aqui. Todos nós criamos. Mas quando a gente, de forma consistente, tende a ter expectativas altas, muito altas, irreais, nós estamos um passo mais perto de nos frustrar e de nos decepcionar. A gente faz isso com tudo, muitas vezes. A gente faz isso com pessoas, a gente faz isso com casamento, a gente faz isso com relacionamentos, de forma geral, com amizades, com os filhos, a gente faz isso com os eventos que a gente vai participar, né? Com um emprego novo, nós idealizamos de tudo. Só que quando a gente idealiza o primeiro defeito em relação ao ideal que eu criei, é o ideal muito alto.
primeiro defeito que aparece, a sensação de frustração ela é tão grande, né, que a gente pode se afastar daquilo ali, né? Muitas vezes são fantasias que a gente tem, né, e que fazem justamente, às vezes, a gente procrastinar. É o 0 ou 100, né? Me deparo muito com isso. Porque se não for para fazer perfeito, eu nem faço. Não, tem que ficar perfeito. Não pode ficar 80. Não, eu então não vou fazer. Não, tem que ficar perfeito. Você reconhece isso na sua vida? Pensa aí. Essas idealizações que a gente faz. E aí, cada vez mais, a gente vai se embotando, a gente vai se distanciando das coisas, né? Eu vou comemorar meu aniversário dessa forma, mas tem que ser a festa. Aí acontece alguma coisa, financeiro, chuva, alguma coisa, e aquela capacidade de alterar aquela ideia tá tão engessada, eu fico com a ideia. Eu não tô aqui no real. O real é que eu tô sem dinheiro, é real que tá chovendo, e eu vou ter que arrumar um outro jeito, menos idealizado, né, mais real, de comemorar meu aniversário. Só que aí, o que eu faço? Não é daquele jeito. Eu não quero. Não, porque eu imaginei de uma forma. E para ser assim, eu nem faço questão. Pois é. Atenção à vida idealizada das redes sociais também, né? Também. Vida perfeita só existe no Instagram, né? Porque a gente tende realmente, é uma característica nossa de compartilhar mais aquilo que é positivo. E aí, quem olha de fora, inclusive isso já tem até estudo, gente, sobre isso. A importância, o quanto isso atravessa as mídias, né, atravessam a percepção que a gente tem da nossa vida. Então, minha vida é ruim, porque a vida... Olha lá fulano não sei aonde, olha lá fulano não sei aonde. Isso aqui que é viver, isso aqui que é aproveitar a vida. Ó, fulano viaja 3 vezes no ano, isso que é viver, né? E aí a gente cria algumas comparações com a gente. Autocuidado é bastante coisa. Mas, para não delongar muito, porque são muitas coisas importantes e o tempo passa, pessoas que se cuidam, né? Pessoas que cuidam de si, elas têm uma tendência maior a não apresentar transtornos mentais mais severos, tá? Então, tudo isso aqui, na verdade, a gente está falando de cuidado consigo, né? E com o outro também, mas, de forma geral, nós muitas vezes, muitos de nós, né, estamos tão empenhados em ajudar as pessoas, estamos tão empenhados em olhar a dificuldade do outro, que muitas vezes nos negligenciamos, né? Você pode conhecer alguém perto de você, ou até você mesmo que está aí ouvindo, que tem essa característica, né? Mas a gente precisa ter cuidado, porque cuidar do outro não significa negar cuidado a si e vice-versa. E cuidar de si também não significa negar cuidado a outra pessoa, né? Então, uma coisa não exclui a outra, a gente precisa ter atenção nisso, porque muitas vezes, isso é egoísmo, né? Cuidar de mim, né? Então, mas e aí? Como é que você cuida de alguém se você não tem suporte para tal? Como é que você cuida do seu cônjuge? Como é que você cuida do seu amigo? Como é que você cuida da pessoa que você gosta se você não tem suporte para isso? E como que a gente pode fazer isso? Também sendo generoso com a gente. Difícil a gente ouvir isso, né? Seja generoso com você. A mesma compaixão que você tem com a pessoa que está passando por momentos de dificuldade, a mesma tranquilidade que você quer transmitir ao outro, né? De que transmitir a calma, né? Transmitir aquilo que, não, eu posso te ajudar nesse sentido. A gente não consegue, muitas vezes, fazer isso com a gente mesmo, né? E ao invés disso, a gente acaba se punindo, né? Enfim, né?
tratando mais de permanecer com a nossa culpa ao invés de cuidar, né, do que a gente precisa fazer com isso. E eu não consegui falar disso sem lembrar do filho pródigo, né? Não consegui. Preciso falar do filho pródigo. Ele foi, né? Pediu a parte dele e foi. Percebeu que ele errou. Retorna. Retorna e encontra o pai de braços abertos, né? Para receber. Eu quero que você imagine agora o filho que se foi e voltou, depois de ter voltado, ter sido recebido, bem aceito, se culpando por ter saído. Não consegue se desprender da ideia de por que eu fiz isso? Mas por que eu fiz isso? Gente, eu não devia ter feito isso. Ele já foi, já voltou, já foi perdoado pelas pessoas que ele ofendeu, mas ele não consegue se desprender da ideia de que ele fez algo errado. Sendo que, biblicamente, né, o pastor já aí pode depois complementar, biblicamente a gente sabe que o nosso arrependimento, né, e a suficiência de Cristo na cruz, eles anularam o nosso escrito de dívida, né? A gente se arrepende, a gente ora, a gente pede perdão, mas a gente continua ali, né? Naquela autocomiseração, naquela autodepreciação, na culpabilização, preso, agarrado com o que eu fiz. Biblicamente, a gente sabe o que Deus já fez com as nossas culpas, né? Com as nossas transgressões, com as nossas dores, mas a gente não faz com a gente. Então, cuidado com isso, né? Trate disso. E aí que vem, muitas vezes, a psicoterapia ajuda nisso, gente. Porque, muitas vezes, há muitas coisas que foram introjetadas, que foram absorvidas ao longo do tempo, que me dificultam a entender o que eu fiz e o que eu vou fazer a partir de agora, né? Existe algo para além do que eu ficar segurando o que eu errei e não consegui fazer diferente. Tá, e se eu conseguir olhar para isso, cuidar disso e continuar minha vida lá com meu pai, né, depois que eu voltei, gozando de alegria como eu estou podendo gozar, né, de uma vida nova. E se eu puder fazer isso? Olha que curioso. Mas muitas vezes nós não fazemos, nós ficamos com a nossa culpa, murmurando, e a gente já foi perdoado, mas a gente não se perdoa. E aí a gente pode falar de estresse, de perfeccionismo, né? Que é uma fonte de estresse muito grande, a necessidade de ser perfeccionista. A gente já falou da questão da idealização, o quanto ela impacta, tá? Gerando uma obsessão muito grande por coisas certas, perfeitinhas, em que o erro é inaceitável. E assim, eu gostaria de contar com a conscientização, não estou aqui falando de pecado, né? De que não tenho que reconhecer o pecado. Não é disso que se trata. A gente está falando aqui, gente, de pessoas que dão opinião numa conversa e depois eu acho que eu falei muito. Eu tenho que ficar quieta, não posso falar nada. E aquilo é um motivo de estresse, de obsessão tão grande que isso causa uma ansiedade. Isso ao longo da vida, juntando tudo, as experiências, é um motivo de estresse tão grande, né? Então, aquela obsessão por... Gente, é a percepção que muitas vezes está distorcida. Muitas vezes a pessoa não falou nada demais. A pessoa se expressou, mas ela entende que ela não deve falar. Não posso falar. Né? Ou então aqui, né? Olha um exemplo, um slide errado. Isso não é um pecado, né? Poderia ter, eu escrevi um negócio duplicado ali, só um exemplo, aleatório. Né? Ai, mas eu errei. Ai, mas está errado. E aí, de repente, eu jogo tudo que eu fiz para frente, tão preocupada com o erro que eu cometi, que tudo que eu fiz perde sentido total. Não, porque eu errei. Não, porque eu não posso errar. Não, e eu estou falando de um slide. Só que o slide é isso aqui, né? Pensa que uma pessoa que se hiper preocupa com toda, né? Com todas as suas ações. Isso ao longo da vida é um estresse e acaba virando uma obsessão, muitas vezes. Feito é melhor que perfeito. Eu aprendi essa frase recentemente. Tem a ver com aquilo que a gente falou, né, lá em cima.
né? Feito é melhor que perfeito. Muitas vezes a gente se atém tanto ao perfeito que não faz. Então, corro risco muitas vezes, mesmo sentindo-se inseguro, se vai dar certo ou não, né? Mas a única maneira que você tem de saber se a sua ação vai dar certo é tentando, né? Por exemplo, eu estou aqui. Sabia o que ia acontecer? Sabia se ia dar certo? Eu não sabia. Mas eu precisei arriscar. Não, eu também não poderia estar aqui. Se um nível meu falasse assim, Natália, vai, minha filha. Vai dar certo. Mesmo com medo, mesmo com ansiedade, vai. Você tem o que falar, você sabe o que falar, vai. Ora, vai. Entrega para Deus e vai. Se eu fico ali presa na ideia de que eu não posso errar, a probabilidade de eu não fazer nada é infinitamente maior. Lide com suas frustrações e perdas. Gente, não vou entrar tanto aqui, mas é aquela questão que falei, né? Muitas vezes a gente está apegado a frustrações que tivemos no passado e situações inacabadas que ficaram, né? E elas se tornam um impedimento para que você veja o que de fato está na sua frente. O que de fato, quem são as pessoas que estão ao seu redor. Tem tantas situações inacabadas de desconfiança no passado, de pessoas que foram maldosas conosco no passado, pessoas que foram abusivas conosco no passado, que nós não conseguimos enxergar quem está diante de nós, porque nossas lentes estão voltadas para a nossa experiência inacabada. E a gente não se atualiza. Vivemos no passado, deixamos o presente amíngua, empobrecido. Procure ajuda profissional. Esse aqui, como os outros, né? Porque muitas vezes sozinho a gente não acessa, a gente não dá conta, porque é difícil. E aí, muitas vezes você precisa de algum apoio, você precisa de um direcionamento, uma técnica, uma forma, uma escuta, né? E muitas vezes no dia a dia não tem. E um profissional vai poder te ajudar, né? A te conduzir, a você cuidar dessas situações na sua vida que podem estar contribuindo. No próximo slide, tem duas coisas que eu não vou entrar, tá? Mas elas têm muito a ver com o que a gente já falou, que é a resiliência e a criatividade. Não vou entrar nisso. É pano para manga e o horário não permite. São construtos, né, que são importantíssimos para a nossa saúde. Resiliência, que é a capacidade de lidar, superar eventos adversos, se transformar, né, diante do que é difícil, né, do impedimento. E o que ajuda a gente aqui? Só vou ressaltar, o relacionamento ajuda, né? O equilíbrio entre as áreas da vida, que a gente estava falando agora há pouco, sobre relacionamento, cuidado consigo, cuidado das atividades físicas, né? Hobbies, vida espiritual, uma harmonia entre isso ajuda no enfrentamento de situações difíceis, e a criatividade que está do lado. Criatividade. Muitas vezes ficamos, como disse, apegados a formas específicas de lidar com a nossa realidade. Então, surge uma dificuldade, um problema, e eu só sei a minha vida inteira resolver isso de uma única forma. Minha criatividade, eu não estou falando aqui, gente, essa criatividade aí de talento, tá? É uma habilidade que todos nós temos. Para alguns ela está mais desenvolvida, outros não. Mas é a habilidade do ser humano tem de criar novas possibilidades. Então, eu tenho um problema. Eu só sei realizar ele de uma forma, é como se fosse uma maleta de ferramentas. Sempre faço essa alusão, acho ótimo. Você tem uma maleta de ferramentas, só que você abre a sua maleta, você tem uma ferramenta. Qual a probabilidade de você conseguir resolver situações diversas? Uma situação específica? Uma situação diferente? Tem uma ferramenta. Se você vai consertar um carro e você leva uma ferramenta, você vai ficar muito limitado. Você vai se frustrar, que você vai chegar lá e falar, poxa vida, não posso consertar o carro, só tem uma ferramenta.
Então, quanto mais recursos nós temos, habilidades, mais nós vamos tendo flexibilidade para, ora, conseguirmos expressar o que a gente sente, mas ora, falar, não, agora não é o momento. Ora, saber que a gente precisa estar perto de outras pessoas, mas entender também, não, nesse momento aqui eu preciso me resguardar, eu quero ficar um pouco sozinha, tá tudo bem também nesse momento, né? Essa variabilidade de recursos, de formas de resolver as situações, ela é muito importante para a saúde. Senão a gente fica muito limitado nas nossas ações, né? Um problema de trabalho, por exemplo. Se você só conhece uma forma de resolver aquele problema, possivelmente você estará encrencado, porque os problemas eles vão mudando e muitas vezes aquela ferramenta já não dá conta. Então, muita atenção a isso. Agora, umas perguntinhas. Eu tenho me comparado aos outros? A comparação também ela é uma fonte gigante de ansiedade, uma fonte muito grande de autodepreciação, como a gente falou em relação, por exemplo, às redes sociais, né? Ao sucesso das pessoas que estão ao nosso redor. Eu terminei a faculdade, fulano terminou a faculdade, fulano está trabalhando, eu não estou, né? Esse tipo de olhar, né, comparativo aumenta a nossa ansiedade. Eu digo a mim mesma coisas positivas? Ou eu só digo que não vai dar certo, pode desistir, que não vai dar em nada? Eu costumo estar presente e atento às minhas relações e atividades prazerosas? Ou eu faço por fazer, vou na casa de fulano por ir, estou ali por estar? Frequentemente idealizo e sofro por não estar à altura de elevados critérios criados por mim mesma? Ou então, pela imaginação de que é o critério do outro? Tenho cuidado ativamente das minhas necessidades físicas e de saúde? Tenho ficado atento à minha saúde? Tenho tido comportamentos compulsivos e vícios com a finalidade de fugir dos meus sentimentos? Isso é muito comum hoje. Ninguém pode ficar triste, né? Tristeza, sinal de fracasso, sinal de que você é uma pessoa infeliz, e não de que naquele momento você está passando por um momento triste, um momento de reflexão, um momento que pode ser um impulso para a sua mudança, né? Mas a gente não quer lidar com isso. Então, muitas vezes, nós ficamos cada vez mais distantes dessas emoções e pensamos que não podemos passar por momentos de tristeza. Lembrar aqui, né? Elias, né? Pediu a morte. Tem esse exemplo na Bíblia, né? Ele teve um momento de profunda tristeza. Profunda. E ele pediu a morte. Teve saída, né? Teve o cuidado de Deus ali com ele. Mas só para lembrar a gente que, né, são emoções e que elas estão presentes nas nossas experiências. Estou focado apenas nas necessidades de outra pessoa? O que estou tentando provar ou ganhar? Estou me culpando ou sentindo culpa por coisas que estão fora do meu controle? Estou me mostrando compaixão como faria com um amigo próximo ou um membro da minha família? Fica aí a reflexão que a gente possa olhar para nossas características, né? Agora, olhando para o próximo, como é que eu posso ajudar? Tente conversar abertamente, não julgue, não critique, não minimize o sofrimento da pessoa que você está buscando ajudar. Acho que primeiro busque ajudar, né? As pessoas muitas vezes, não, isso é problema da pessoa, ela tá ali no cantinho dela, vou deixar ela lá. Mas se você percebe que é persistente, que na maioria dos dias aquela pessoa está se sentindo assim, as semanas passam, você tem observado os comportamentos com um humor muito ruim, né? Muito triste daquela pessoa, chegue perto, interesse-se por ouvir, busque mostrar seu interesse e preocupação. Isso aqui, gente, já pode ser curativo, já pode ser um passo para aquela pessoa perceber que tem alguém ali se importando com ela, né? Ouça com atenção e não interrompa, mesmo que ela tenha dificuldade em falar ou fale de forma mais lenta. Proponha àquela pessoa que procure ajuda profissional. Lembre que tem o seu apoio caso ela mude de ideia. A gente tem que ir preparado também para isso.
a gente propõe que a pessoa procure ajuda, né? Um psiquiatra, um psicólogo, mas às vezes a pessoa, naquele momento, ela não entende daquela forma. Proponha que você pode auxiliar ela caso ela mude de ideia. Proponha que ela pense sobre o assunto, né? Sugira também outras pessoas com quem ela possa falar. Isso também é bem significativo, né? Talvez com você ela não queira se abrir mais, mas proponha outras pessoas, né? Pessoas que também tenham esse cuidado, né? A gente precisa ter cuidado para ouvir as pessoas, porque muitas vezes a gente se aproxima, mas a gente vem com tanto julgamento, tanta crítica, que ao invés de a gente auxiliar, a gente traz mais peso, né? Traz mais sensação de angústia, de incapacidade. E quando, na verdade, se damos suporte uns aos outros, precisamos, né, ser esse suporte, né? Apoiar. Não diga, isso é covardia sua, isso é loucura, é fraqueza. É por isso que você quer morrer? É por causa disso que você quer morrer? Já passei por coisa tão pior e não me matei. Você quer chamar atenção, né? Isso é falta de vergonha. Tantas pessoas com problemas mais sérios do que você, né? Então, são frases que nós precisamos ficar pra gente, né? Se você, por aquele momento, fosse assim, gente, mas é por isso? Não compartilha. Não fale isso. A pessoa não precisa ouvir isso. Naquele momento, ela precisa de você, que você a ouça, que você sinta com ela, no sentido de estar disponível àquela conversa, de estar aberto, de, se você participante da vida da pessoa, dizer da sua preocupação, do seu interesse, né? E propor saídas de forma leve, de forma tranquila, né? Também. Aqui eu não vou entrar muito, não, mas são verdades e mitos sobre o suicídio, como a gente falou, né? Setembro Amarelo, estamos falando sobre suicídio também. Depressão é uma das... o estudo diz que a variabilidade é bem grande, né? Mas é de 15% a 50%. Mesmo sendo uma variabilidade grande, a gente sabe que é um número expressivo. Então, das pessoas que cometem suicídio, de 15% a 50% tem a ver com a depressão, né? Então, por isso que esse tema se torna ainda mais relevante em setembro, né? E sempre, na verdade. Perguntar sobre a intenção de uma pessoa não faz ela cometer suicídio, tá? Se você pergunta, isso não vai fazer com que ela queira se matar. Isso é uma verdade. Mas não sei se dá para ler aí de casa. Mais alguma coisa aqui que seja mais relevante? Mito. A pessoa que realmente quer se matar, ela não avisa, não. Ela vai lá e faz. Gente, isso é mito. Total. Tem uma pequena parcela que não verbaliza. Mas tem uma parcela que avisa, que fala, que pede socorro, né? Vou abster de falar os outros pontos, só para falar que sobre os sinais de alerta. Observe ao seu redor pessoas que tenham diminuído significativamente o autocuidado. Então, até elas tinham um certo nível de higiene, se alimentavam, mas significativamente elas deixam de ter um cuidado consigo, de se alimentar, se isolam muito, né? Tem uma mudança brusca de humor também, abusam de drogas ilícitas, né? Ainda mais, né? Mas álcool também, enfim, e se automutilam. A automutilação não quer dizer necessariamente que a pessoa tem intenção de tirar a sua vida. Contudo, pode ser que isso seja também ali o processo dela e que ela venha depois a tirar a própria vida, tá? A gente não quer isso, a gente não deseja isso. Então, fique alerta, fique de olho, né?
as pessoas ao seu redor, esses assuntos aqui que foram trazidos. E algumas falas, né? Como eu disse, nem sempre a pessoa que quer tirar a vida, ela fala isso com essas palavras. Eu quero me matar. Às vezes ela fala, eu quero desaparecer, eu vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar. Né? Então a gente precisa ficar atento e não tratar essas falas como aquilo que eu disse, né? A pessoa disse que quer se matar, então na verdade ela não vai fazer isso. Não, não é assim. Precisamos ter atenção a isso, porque muitas vezes a gente minimiza, né? Não ia avisar se fosse fazer. Acontece. E o que fazer, né? Se você acha que aquela pessoa está em perigo naquele momento, né? Se ela está ali prestes a fazer isso, não a deixe sozinha. Procure a ajuda de profissionais, serviços de emergência, um serviço telefônico, atendimento à crise, um profissional de saúde ou um familiar. Não deixe ela sozinha e distancie objetos que possam servir, que poderiam servir para esse fim, né? Medicamentos, né? Alguns utensílios também que a gente tem acesso fácil, a gente precisa afastar aquela pessoa até que a ajuda chegue. Aí a gente tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um 188, também a emergência, UPA, SAMU, pronto-socorro, e os serviços de saúde também, né? Portas abertas, o CAPS. Algumas pessoas vão se sentir desencorajadas a chegar sozinhas num ambiente desse. Se ofereça para ir com ela, né? Seja essa muleta que naquela hora se faz necessário, né? Ofereça o seu apoio, o seu suporte. E seja canal, né? Também de bênção na vida das pessoas que estão em sofrimento, né? Nós cremos e acreditamos que há saída. Naquela hora, a pessoa não está enxergando isso. A desesperança é muito grande, mas nós cremos e confiamos de que há saída. Naquele momento, você pode, inclusive, ser ali a escuta que aquela pessoa está precisando, para se olhar, para se perceber e para ser suporte. Então, nós temos esse compromisso também, né, uns com os outros. Aqui algumas referências, só para, né, botar. E eu agradeço a oportunidade, estou aberta se alguém tiver perguntas.